Fala pessoal, vamos falar hoje sobre uma dica de leitura. E na dica de leitura de hoje eu vou falar sobre um livro que eu acabei de ler há pouco tempo atrás, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui é um livro que traz muita coisa boa sobre finanças, sobre questões financeiras, coisas que até se eu soubesse no passado, eu estaria muito melhor agora do que eu estou no momento financeiramente. Então é um livro que traz muita dica boa do que você faz com o seu dinheiro, como você deve investir ele, e são dicas antigas, são dicas desde a época lá da Babilônia que foram trazidas para os dias atuais, né? Esse livro está aí até hoje por causa disso, porque é uma coisa que funcionava lá naquela época e funciona até hoje. E eu tirei aqui no meu caderno aqui algumas dicas. Eu tirei aqui no meu caderno aqui algumas dicas que esse livro traz sobre guardar dinheiro, sobre as finanças. E são dicas babilônicas, né, da época da Babilônia, mas que valem para os dias atuais. Então, uma delas que eu coloquei, que eu tirei de dentro do livro, que está escrito aqui: os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. E o que isso aí quer dizer? Isso quer dizer que aquelas pessoas que agem, que tomam atitudes para ficar bem financeiramente, tomam muitas atitudes para ficar bem financeiramente, trabalham, a sorte acaba se voltando para aquela pessoa consegue ter mais sorte que as outras, não por causa de uma superstição que ela tem sorte, mas porque ela está se esforçando mais. Então, obviamente, ela vai ter mais resultado. Então, a sorte, de alguma forma, vai sorrir para aquela pessoa. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro aqui, que está escrito aqui também: uma parte dos seus ganhos pertence exclusivamente a você. Isso aí ensina nada mais nada menos do que você guardar parte do seu dinheiro para você desfrutar dessa parte do seu dinheiro. Mais uma que está aqui no livro também: as 5 leis do ouro. O ouro vem de bom grado na quantia crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo. Ou seja, a pessoa tem que reservar pelo menos 10% do que ela ganha como uma reserva de emergência, sempre. É uma coisa que também está nesse livro. Outra coisa, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Ou seja, se você investe o dinheiro em algo que está fora do seu controle, ou algo que não dá certo, ou algo que você desconhece, isso aí com certeza vai dar errado, pode dar errado, tem uma grande chance de você ter azar, investir em algo ou que você já sabe que não vai dar certo, ou que não dê bons resultados, já tem uma fama ruim, entendeu? Ou você nunca tenha investido naquilo antes, você não conhece aquela área. Então essas são algumas dicas algumas coisas que esse livro, conselhos. Então esses são alguns conselhos que esse livro fala. E se você quiser buscar por esse livro aqui se encontra em vários sites por R$10, 20, às vezes está até R$8. Da editora HarperCollins Brasil, e vale a pena você adquirir, porque quanto mais a gente lê, mais a gente adquire conhecimento de outras pessoas que sabem do que estão falando, entendeu? Esse livro aqui foi escrito por George S. Clarkson. E outra coisa muito importante do livro também, uma história muito, muito bacana que eu vi, é que o livro ele vai contando as histórias em sequência, várias histórias de personagens diferentes que viveram nessa época na Babilônia. E no meio dessas histórias eles colocam essas lições, essas pequenas lições que eu falei aqui, e vai colocando cada uma de cada vez, em cada capítulo, e você vai lendo. Lembra muito algumas coisas que acontecem na Bíblia, que ela vai contando uma história, e dentro daquela história tem uma lição para a vida. E esse livro é dessa forma, ele segue essa forma aí de história. É uma história que no final ela tem uma moral, ela tem um sentido, ela tem uma lógica que vai incrementar em alguma coisa, vai impactar em alguma coisa de bom para a sua vida. Lembrando que isso daqui não sou eu que estou falando, são informações do livro, entendeu? Não é um livro que vai deixar ninguém rico ou milionário ou qualquer coisa do tipo, mas é um livro que dá conselhos que você olha e você lê e você vê que aquilo ali é bom, que aquilo ali vale a pena. Tem até escrito aqui na frente: 2 milhões de exemplares vendidos. Eu não acho que um livro que tem 2 milhões de exemplares vendidos
não tenha sido um livro com bons conselhos. E eu particularmente gostei muito do livro, e se você puder adquirir, cara, é uma boa aquisição. Tem até uma história que eu gostaria de contar aqui, aquela história que eu vi nesse livro. É a história de um homem que foi vendido como escravo na época da Babilônia. E quando ele foi vendido como escravo, o senhor dele, ele trabalhava tão bem, e quando o senhor dele, o dono dele, quebrou financeiramente, em vez de vender ele para outra pessoa, ele era tão fiel ao dono dele, trabalhava tão bem, que o dono dele resolveu dar liberdade para ele, pela boa conduta dele. Ou seja, qual é a lição que a gente trabalha, que a gente vê através disso? Que quando a gente trabalha bem, quando a gente exerce bem uma função, a gente pode tirar proveito disso, tendo um bom relacionamento, né, com o patrão, né, com o chefe e tal, tudo mais. E é essa a lição, não que eu estou falando, mas é a lição que o livro deixa, né, que se você fazer tudo certinho, tudo certo, tudo correto, a tendência é as coisas darem certo, entendeu? E fora outras coisas também que o livro fala, mas eu não estou lembrando agora, vagamente assim eu lembro de algumas coisas, mas o livro é basicamente tudo que eu estou falando aqui, mais um pouco, basta você ler, porque cada um lendo tem uma experiência diferente lendo, né? E esse é o vídeo que eu fiz hoje sobre esse livro aqui. Tudo que eu falei aqui não são palavras minhas, são palavras desse livro, entendeu? Eu não estou induzindo ninguém a nada. E é isso. O Homem Mais Rico da Babilônia. George S. Clason. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.